Bom dia, pessoal, mais uma vez aqui o Felipe, canal Horror Diário. Eu vou apresentar para vocês hoje o nosso segundo filme, né, lá assistido pelo grupo de cinema virtual. Não vou fazer edições no vídeo, tá? Isso acaba me atrasando na produção, então eu prefiro gravar de uma vez, jogar aqui o que vai ter de edição. Ia ser um corte de uma leseira minha, aí vocês ficam aí a título de divertimento, rir da minha cara aí. E vai ser o segundo filme do nosso grupo, Hereditário. Mais uma vez, né, o primeiro filme do grupo foi Midsommar, né, e agora eu vou estar falando do Hereditário, do mesmo diretor, Ari Aster. Né, e esse filme, ele mantém o mesmo padrão aí de complexidade, né, do Midsommar, mas uma técnica que ele utiliza diferente. Ele se utiliza de artifícios e formas de trabalhar diferente do Hereditário, do Midsommar, desculpa. Muitas vezes até opostas. Né? Por exemplo, os planos, como eu tinha comentado no filme do Midsommar, os planos no Midsommar, deixa eu ajeitar aqui a câmera, pronto. Os planos no Midsommar são muito abertos, para que você não dê foco a uma conversa, a um personagem, a uma situação específica. Você fique de olho ali em tudo que está ao redor. Já aqui no Hereditário, é tudo focado. Você tem closes direto em personagens, né? Os acontecimentos, eles são aquilo ali. Ele quer que você veja aquilo ali cru, direto ali na sua frente. Ele dá muito um foco nisso, né? Não tem essa coisa do... Eu tenho o primeiro plano, que tem no Midsommar. Eu tenho o primeiro plano, mas aquele primeiro plano ali você tem que dar atenção no segundo plano. Não, não tem isso. O foco do negócio é ali, no que está acontecendo. E aí já nesse filme, a complexidade ela tá nos acontecimentos pré-filme, pré-história que tá rolando ali, pré-enredo, né? Diferente do Midsommar. O que importa é aquilo ali que está acontecendo, né? Isso é muito importante. É muito importante você prestar atenção nas maquetes que a mãe, né, dali da história, da família, a Annie, que ela monta, porque ela mostra os fatos mais relevantes e ela vai lhe dando pistas de como é que se construiu aquilo ali, né? De onde é, para onde é que aquela história, da onde é que aquela história veio e para onde é que ela quer ir, né? Tanto que ela remonta aquele aspecto, um aspecto que é muito importante ali no filme, o como ela, que eu vou chegar mais na frente com mais detalhes, mas o como ela manipulou ali a situação dos netos dela, a mãe da Anne, né, que falece no primeiro filme, como ela manipulou aquilo ali para poder realizar ali o objetivo do culto dela, né? Que era colocar o Paimon em um dos netos dela. E aí, no caso, ela não tem sucesso em fazer isso com o primeiro neto dela, porque a mãe afasta, né? A Anne afasta, e o filho dela, o Peter, né? Afasta ele da avó. E aí, já no segundo filho dela, a Charlie, a avó meio que toma conta ali dela. A avó é quem cuidou dela na vida toda, amamentou a neta, né? E isso é mostrado na maquete, dentre outros aspectos. E a Charlie, ela foi criada para ser o receptáculo do Paimon, que é o nosso espírito aí do culto, né? Que é cultuado por aquele grupo ali que está agindo ali por trás nos bastidores do filme. E aí a gente vai vendo que a Charlie é o Paimon, que na verdade ela é o próprio Paimon, a personalidade dela é o Paimon, tanto que ela não se demonstra muito com características pessoais, ela é muito fechada. E ela vai montando durante o filme vários bonequinhos, né, que representam o Paimon. São bonequinhos que têm uma coroa, né, e que tem várias cabeças diferentes. O Paimon ele é representado sempre como um ser que tem uma coroa, né? Eu vou chegar a mais detalhes aí sobre o Paimon e de onde é que ele veio, né? É claro que também, por exemplo, a mãe trabalhava com maquetes, né? E aí, obviamente, pode ter acontecido da Charlie, né? A representação dela brincar, né? Dela criar esses bonecos, pode ter vindo aí
desse trabalho da mãe, né? Que também é criar esculturas e cenários, etc. Isso também pode ter influenciado aí o gosto da Charlie, né? A história ela tem muitos agentes ocultos, né? Esse é um outro ponto. Se você for observando durante a história, o culto ele está ali sempre agindo, você vai vendo ele em alguns pontos, como pessoas aparecendo na escola da Charlie e do Peter, né? A própria intervenção daquela senhora no grupo em que a Annie vai buscar apoio, ela começa a agir ali, né? Um cara louro que tem no enterro da avó da Annie, né? Da avó da Charlie, do Peter, da mãe da Annie, tem um cara lá que também aparece no fim do filme, né? Meio que parece um segurança ali do grupo. E o próprio Paimon, né? Onde é que o Paimon tá no filme? O Paimon, o espírito, né, do demônio, o Paimon, ele tá agindo durante o filme inteiro, né? Primeiro, se você conseguiu dar atenção e prestar atenção, em várias cenas tem alguma luz, parece uma luz de reflexo que passa, né? Uma luz meio parece cristalina. Às vezes um ponto, ela pontual, ou então ela é um círculo assim no cenário que se fecha indo para algum canto. Aquilo é o Paimon, né? Aquilo ali é o Paimon. E em um outro momento, toda vida que aparece o símbolo do próprio Paimon, ali é o símbolo do Paimon, é o que representa ele. Esse símbolo aparece em vários momentos na história, né? E o principal, na morte da Charlie. Quando o Peter está indo com a Charlie dentro do carro para uma festa, eles passam, né, no caminho de ida para a festa, eles passam e a câmera mostra um poste. E nesse poste tem o símbolo do Paimon. Na volta da festa, em que a Charlie está sem ar, etc., ela bate a cabeça nesse poste e morre. Então, aquela morte foi planejada. Aquela morte não foi acidental. Você tem que dar atenção a isso. A Charlie morreu porque o Paimon queria, né? E ela já estava manipulando, né? Assim, ele já estava manipulando o ambiente, a situação, os eventos, para que ela morresse ali. Aquilo ali não foi um acidente. A Annie, ela tem uma função muito interessante no filme. A mãe, né? A mãe da Charlie e do Peter. Ela é a engrenagem pela qual todo o filme acontece, né? Nada daquele enredo aconteceria sem ela. Mas ela não é a personagem principal. Ela é como se fosse assim. Para o enredo, existe a avó, que é quem está cultuando ali, fazendo todo, agindo sobre tudo do Paimon, e ela morre. Né? Na história ali do filme, ela já não está mais atuando, mas o culto está atuando. E aí, assim, beleza, qual é a relevância da mãe ali, nessa coisa do culto? Nenhuma. E pula a geração da mãe, vai para Charlie e para o Peter. Eles são relevantes. Ok. Mas não são eles que fazem o enredo acontecer. É a Annie, né? Ela não é a personagem, ela não é a pessoa principal para aquele evento, para aquela história, né? Do culto, do que está acontecendo. Ela não é a personagem principal. Ela não é a pessoa principal ali. Vamos supor que fosse uma situação real. Ela não é a pessoa principal ali. Mas no filme, ela é a personagem principal. Ela é a engrenagem. É ela quem faz todos os eventos acontecerem. É por meio dela que as coisas da avó acontecem com os netos, o culto chega a conseguir fazer as coisas, tudo é por meio dela. Isso é muito interessante, né? Não se sabe se foi intencional do Ari Aster fazer isso, né? Mas ficou algo muito, muito genial aí. Agora a gente vai entrar na segunda parte aí, né, do vídeo, que é falar sobre a Chave Menor de Salomão. O que é a Chave Menor de Salomão? É um livro, né, que contém, é dividido em partes, que ele é datado do século XVII, certo? E é um texto, né, ele é pseudoepigráfico, né? Ele foi escrito por uma pessoa que disse que foi outra que escreveu, né? Por exemplo, esse dito livro é dito que ele foi contado e feito por Salomão, mas na verdade não, ele surgiu
no século XVII, alguém que escreveu, né? Colocando, pseudo-epigrafando aí, pseudo-assinando o livro como sendo de Salomão, né? Mas não é. E ele tem o intuito de apresentar, descrever os principados maiores, né? Os potestas e hostes, né? São os demônios aí. E também os anjos, né? Traz informações sobre os anjos, como invocar, como lidar com eles, etc. E a relação dos anjos com o zodíaco, etc. Isso eu vou entrar mais na frente. Diz a lenda que o Salomão subjugou, ele recebeu a informação dos anjos, né? Diz o livro que Salomão disse que Deus enviou por um anjo a informação de todas essas coisas para ele. E aí ele utilizou essa informação para subjugar os 72 demônios e conseguir ter poder, glória, etc. a partir deles, né? Por meio deles. O autor ensina a convocar e banir, né, os demônios. Apresenta muito conteúdo retirado de conhecimento do século XVI, né, esse livro, com inspiração em tomos cristãos, cabala judaica, né, alguns grimórios medievais, né. O autor desse livro utilizou bastantes conhecimentos para produzir. Ele é muito, hoje em dia, esse livro ele é visto pelas pessoas que estudam bruxaria, né, os demônios, os anjos, etc. As pessoas que buscam conhecimento, porque bruxaria é aquisição de conhecimento. As pessoas que são bruxos, eles são pessoas que acreditam no conhecimento, que eles querem conhecimento, querem desenvolvimento humano. Né? É isso que a bruxaria faz. Não invoca bola de fogo, não. A bruxaria ela busca conhecimento. Hoje em dia esse livro não é muito bem visto, né? Por quê? Porque o conhecimento é muito difuso, vem de muitas informações, é pseudoepigrafado, sabe? Não tem como confirmar nada, não tem nada, nenhuma evidência de que Salomão tinha alguma coisa desse tipo, né? Porque pela história do livro, Salomão subjugou e colocou os 72 demônios num jarro de cobre, né? Então, assim, fica uma coisa muito, muito distante. Mas, enfim, só que esse livro ele se tornou muito popular no século XIX por conta do Aleister Crowley, né, que é um bruxo muito conhecido, se tornou muito conhecido, muito popular, e ele popularizou esse livro. Por isso que hoje em dia ele é muito difundido por aí. Esse livro, A Chave Menor de Salomão, ele é dividido em 5 partes. O Ars Goetia, né, que são os descritos 72 demônios, conta como Salomão invocou, né, e aprisionou, os cargos de cada demônio, né, no caso, aí incluso o Paimon, né, que é um dos primeiros que é descrito, né, possivelmente por isso que o Ari Aster utilizou ele não deve ter feito um grande estudo sobre isso, até porque não tem necessidade, né? Então, um dos primeiros demônios é o Paimon a ser descrito. E aí eu acho que ele pegou ali e pronto, já fez o desenvolvimento da história do enredo do filme, né? A gente tem o Ars Teguria Goetia, né, que explica os nomes e características, selos e proteções de como invocar os demônios. O Ars Paulina, né, que é conhecido desde a Idade Média, né, diz que o conhecimento dessa arte de paulinas, né, veio do apóstolo Paulo, né, apóstolo de Jesus, Paulo, e ele tem um foco no conhecimento sobre os anjos, né, as horas dos anjos, cada anjo tem uma hora específica, a relação deles com a astrologia e os planetas, né. E na segunda parte do Ars Paulina, fala sobre a relação dos anjos com o signo zodíaco e os 4 elementos. A gente tem o Ars Almadel, né? É um capítulo que orienta como criar o Almadel, né? Que é um tablete de cera, onde são colocados os símbolos para proteção, né? Nos rituais de convocação e etc. E é mais conveniente para a conjuração de anjos. Ele explica como lidar com os anjos também.
tem o Ares, e a gente tem, para finalizar, né, o Ares Notória. Nesse capítulo afirma que a arte foi relevada pelo Criador, foi levada pelo Criador, né? A gente não fala aqui Deus necessariamente, Criador não necessariamente Deus, porque a gente tem o conhecimento de uma criatura chamada Demiurgo, que eu ainda quero falar sobre ele, né? Que é o Criador das coisas do mundo. Deus, né, o verdadeiro Deus e Criador de tudo, ele é outra entidade. E aí foi levado, né, pelos anjos para o rei Salomão, conta como é que isso aconteceu e etc. Contém orações com palavras cabalísticas e mágicas em várias línguas, né, e considera algumas coisas sobre orações em relação com a lua, e finaliza com um contato, contando como o rei Salomão recebeu a revelação do anjo. Né? E aí sobre o Paimon rapidamente. Ele é um dos reis do inferno, Paimon. O cargo dele ele é de um dos reis. Né? Tem o destaque, né, no Ares Goetia, como eu tinha dito. Ele está ali já entre os 3 primeiros descritos. E ele comanda a legião dos demônios vindos do oeste. É por isso que no fim do filme aquela senhora, ela tá falando diretamente com o Peter, que já tá com o espírito do Paimon ali, que é meio que a personalidade da Charlie. O Paimon ali, ele já é assumido já a forma da personalidade da Charlie. E aí ela fala, nós oramos por você, não sei o que, olhando diretamente para o noroeste. Né? Existem controvérsias. Tem que se rezar para o noroeste ou para o oeste. Tem traduções e edições que falam isso, e outras que falam, né, que falam oeste, outras falam noroeste. Mas enfim, é por isso que ela fala isso, né, porque você tem que invocar ele direcionado para oeste ou noroeste. E é interessante uma coisa, no momento em que a mãe, a Anne, vai convocar, né, a Charlie, acredito eu que a senhora lá que é agora a nova chefe do culto, quando a mãe da Anne morreu, ela manipulou. Ao invés dela convocar a Charlie, ela convocou o Paimon, né? Que é a Charlie, de certa forma, entendeu? E naquele momento em que ela tá ali na casa com o filho e o marido, e aí ela assume a personalidade da Charlie do nada, né? E a Charlie começa a ficar com medo. Ali é a Charlie, mas também é o Paimon, entende? É por isso que no final o Peter ele não assume muito ali um comportamento diferente. Ele fica tentando ali entender o contexto. Né? É um filme bem complexo nesse aspecto. Bom, por hoje é isso. Em relação ao Hereditário é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, envia para quem vocês gostarem aí, que vocês acharem que gosta do tema, né, tanto da bruxaria quanto da Chave Menor de Salomão, quanto de filmes, né, como Hereditário e etc. Vejam as outras resenhas que eu tenho aí, e é isso. Valeu!